O episódio começa com uma garota bonita caminhando da escola, e logo todos param para admirar sua beleza. Eles a chamam de Kujo-san. Ela é filha de um pai russo, com as melhores notas da escola, e é excelente nos esportes, e também faz parte do conselho estudantil. E enquanto ela caminhava, uma aluna para, se achando gostosão da parada. Ele diz que é Ando, do segundo ano, e ouviu muito dela de sua irmã, e ficou interessado. Ele então a convida para almoçarem juntos, mas ela recusa na hora, o deixando chocado. Esse daí se acha demais, mas ele não desiste. Ele ainda não foi humilhado o suficiente, e pede seu número de contato todo confiante, mas ela recusa, diz que não tem um pingo de interesse nele. Só assim mesmo para ele entender, né? O maluco fica completamente sem reação depois dessa. A mina toda elegante segue seu caminho então, mas antes de ir embora ela diz que seu colar viola as normas da escola, e todos olhando isso percebem que ela chutou o cara mais cobiçado da escola como se não fosse nada, de que ela deve ter um gosto muito elevado. Na sala de aula todos continuam olhando para ela, como se nunca tivessem visto uma menina bonita na vida. Chegando em sua mesa, ela dá bom dia para Kuzi, o garoto que senta ao seu lado, mas ele não responde porque está dormindo. Ela então mete um chute em sua cadeira e diz bom dia novamente, e nota que ele ficou vendo anime a noite toda. O maluco nem nega, e diz que o episódio terminou quase 1h da manhã, e além de assistir o anime, a discussão depois foi mais demorada. O maluco ficou mais de 2 horas em ligação com seu amigo otaku. Nisso a mina o chama de idiota. Ele ouvindo isso, nem nega, e começa a falar de seu amor por animes e tal. A mina ouvindo isso, retira o que disse, e percebe que ele é um idiota sem salvação. Ela então olha para ele, e fala algo em russo meio corada. Ele ouvindo isso, pergunta se ela disse alguma coisa, mas ela diz que não foi nada especial, que só estava o chamando de patético. A aula continua, e ele percebe que esqueceu sua apostila de química, e pergunta se ele pode acompanhar junto dela. Eles então juntam as mesas. Minutos depois ele está morrendo de sono no meio da aula. Ela então acorda de um jeito amigável. Nesse momento o sensei faz uma pergunta para a classe, e pensa que ele sabe a resposta já que levantou a mão, e o manda responder a questão. O maluco não faz ideia, nem sabe que pergunta é, afinal só queria saber de dormir na aula. Ele então vira o rosto e vê a Kujo apontando para uma questão, e todo animado responde número 2, mas ele estava errado, o que o deixa chocado. Em seguida Kujo se levanta e responde a questão corretamente, o deixando de boca aberta com isso. Nisso ele reclama com ela por ter dado a resposta errada para ele. Ela vendo ele tudo empurrado o chama de fofo, só que em russo, o deixando corado. Mas ele pergunta o que ela disse, e ela diz que o chamou de idiota, mas ele sabe que ela o chamou de fofo, e não entende por que ela falou isso, de que ela havia falado isso antes também. Ele entende tudo o que ela diz em russo, mas finge não entender. Ele então explica que quando era pequeno, ele tinha uma amiga russa que morava perto da casa de seu avô, e que foi se acostumando com a língua naturalmente na época, e que ainda consegue entender bem o russo falado. Mas ele não esperava que isso levaria a essa situação bizarra. Uma garota russa super linda está o bajulando exclusivamente em russo e ele entende tudo. E ele pensa que se ele admitisse isso agora, a menina ia morrer de vergonha. E para evitar isso, ele decidiu não contar. E após o sinal tocar, ele se permite usar o celular um pouco. Mas Kujo adverte, dizendo que foram emergências e casos em que são necessários para referência, não é permitido o uso de celular na sala de aula. Mas ele diz que é uma emergência. Ela pergunta qual é a emergência. A emergência é ficar jogando na sala de aula. E no meio da partida ele fica bastante feliz ao ganhar uma das personagens do jogo. Ela então arranca o celular de sua mão, e ao ver que ele estava falando da deusa da lua da mitologia japonesa, ela questiona o fato dela ter cabelo prateado e não preto. Porém ele diz que esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença, afinal a personagem é bonita do mesmo jeito. Ela ouvindo ele dizer bonita toca ela, e diz em russo que também tem cabelo prateado. Nisso ele entende, mas se faz de bobo, e pergunta o que ela disse, e ela diz que o chamou de viciado em jogos. E cortando para o intervalo, tem um maluco reclamando da vida, dizendo que quer ser popular com as mulheres, mas seus amigos o ignoram, afinal ele age assim toda hora. Nesse momento chega o conselho estudantil, Kujo, a deusa da escola, a irmã de Kujo, que também é uma deusa, e Yuki, a porta-voz do conselho estudantil, que não deixa de ser bonita também. Muito topzera esse conselho estudantil, né? Nisso Kujo e seus amigos ficam admirando a beleza delas, e o careca fica babando pela irmã de Kujo. O maluco adoraria ficar íntimo dela, mas o popularzinho diz que ouviu que ela já tem namorado, dizendo que ela recusou todos os caras falando que já estava namorando alguém. Mas Kuzi diz que com assim namorado o carequinha não teria chance. Com amigos assim, para que inimigos, né? E ouvindo esse esculacho o garoto se irrita. Ele diz ter inveja de sua amizade com a Kujo. O maluco então diz que se for para estar com alguém dali teria que ser a Yuki, porque ela é mais amigável, diferente da
Kujo, por isso ele acha que até ele teria uma chance. Esse daí está sonhando demais. O popularzinho toca logo a real pro amigo, para evitar logo a humilhação. Ele diz que ela recusou mais gente do que a Kujo. Pois é, nem amigo, sua vez vai chegar ainda, tenha fé. O carequinha não entende o motivo dela rejeitar todos os caras, e se questiona, pensando que já que ela é uma garota rica, ela deve ter um noivo, e pergunta para o Kuzi se ele sabe de algo. Nesse momento, Yuki dá uma olhada para ele, e dá aquele sorrisinho maléfico, e vai até ele e pede para se sentar. Ela então se senta ao lado de Kuzi. Logo em seguida, Kujo se senta na mesa também, com aquele rostinho fofo. O carequinha não consegue nem falar direito, é muita emoção para ele. Kuzi e Yuki começam a interagir de forma íntima, conversando e tal. Kujo então com aquele rostinho pergunta se eles são amigos. Yuki diz que eles são amigos desde que eram pequenos, o que deixa Kujo chocado com isso. Kujo então pergunta se elas se dão bem. Yuki diz que estão na fase de ficarem amigas ainda, que pelo menos ela quer se tornar amiga da Kujo. Kujo diz que é uma pessoa chata para se ter como amiga. Yuki com isso percebe que pelo menos ela não se opõe com a ideia de serem amigas. Nesse momento o carequinha e seu amigo se levantam e vão embora. O carequinha não aguentou a tensão, elas são como um sol para ele. O maluco não aguentava mais, eles então se despedem. Depois disso Yuki chega mais perto do Kuzi, o que deixou a Kujo alertada. Yuki pergunta para Kuzi se ele já considerou sua oferta de fazer parte do conselho estudantil, mas ele diz que não está interessado. Mas ele insiste dizendo que acha que ele se daria muito bem, porque afinal ele já tem experiência como vice, o que deixa Kujo interessado ouvindo isso. Yuki diz que quando eles estavam no Fundamental 2, ela era presidente e ele era o vice, mas ele diz que só tinha feito isso para ajudar Yuki naquele momento. Após isso Yuki vai embora, e Kujo diz que eles são bem amigos com aquele tom. Parece que alguém está com um pouco de ciúmes, né? Ela diz que ficou chocada ao saber que ele tinha uma amiga. Ela nunca imaginou isso. Ele fica sem entender e aponta para ela, dizendo que tem uma bem aqui, o que a deixa meio envergonhada. Esse é daí todo elegante e feliz pelo fato dele ter dito que ela era sua amiga. A cena muda para um garoto correndo até uma garota. O garoto é Kuzi quando pequeno, e a garota é sua amiga russa de quem ele havia falado. Eles ficam vendo o pôr do sol juntos, e o maluco estava feliz da vida aí. E no fim ela se despede dele com um beijo na bochecha, que quase matava o garoto do coração. Nisso ele acorda, era só um sonho, e é revelado que ele estudou russo loucamente porque ele queria falar com ela, mas no fim ele nem sabe esse nome. Na escola, ele chega na sala de aula, e não tem ninguém. Ele é o responsável da sala junto com a Kujo hoje. Ele então começa a fazer as tarefas diárias, e fica todo orgulhoso com ele mesmo. Nesse momento a Kujo chega, e fica chocado vendo isso. O mundo vai acabar. O dorminhoco da sala acordou cedo e ainda já completou as tarefas. Tem coisa errada aí. Kuzo então nota sua meia molhada e pergunta o que aconteceu. Ela diz que um caminhão passou e espirrou água nela, e começa a tirar sua meia aí mesmo, deixando nosso guerreiro abatido sem saber para onde olhar. Ela percebe isso e dá aquele sorrisinho de malvadona, e manda ele pegar sua meia reserva em seu armário. Ela então vai pegar para ela em seu armário. Depois ela pede para ele colocar para ela, deixando o cara maluco. Isso é demais para ele. Ela diz que isso seria uma pequena recompensa para ele, e o maluco ainda concorda, e ela corada diz em russo que isso seria uma recompensa para ela também. Ele até entende o que ela disse, mas não entende porque ela fica ofertando com ele em russo, e pergunta o que ela disse, se fazendo de bobo. Ela diz que não foi nada demais, que apenas acabou de chamá-lo de covarde. Isso tocou ele, e decide agir com coragem agora, e pega em sua perna e levanta, a deixando toda sem jeito. Ela disse para ele fazer isso, mas não esperava que ele realmente fosse fazer. Isso é demais para ela. Ela então começa a colocar sua meia, mas o seu gesto elegante fez com que sua mão chegasse onde não devia, e leva um chute divino na cara, vendo o sol radiante diante de seus olhos. E assim ele foi visitar o Vasco sem arrependimentos. No dia seguinte, ela está na sala de aula sem saber o que fazer. Kujo nem olha para sua cara mais. Ela então começa a persegui-la chamando seu nome. Ela pergunta o que foi. Ele pede pelo seu perdão. Ela diz que não está mais chateada, e se desculpa por ter chutado sua cara, e pergunta se ele está bem. Ele diz que está bem até demais pela visão do céu que ela lhe deu. Ela fica chocada ouvindo isso. E então ele viu, né? E ele percebe que fudeu. O maluco falou demais. Nisso ela percebe o que ele quis dizer com bela visão, e fica toda envergonhada. E ele com isso apenas se curva e agradece pela visão divina que ela lhe concedeu. Esse cara não bate bem da cabeça não. Ela mete um murro em sua cara, e sai daí toda envergonhada e correndo pelos corredores. E o maluco vai seguindo ela, se desculpando. Elas então ficam correndo aí pela escola, e após algum tempo de perseguição, os dois estão mortos de cansaço. Ela então pede desculpas novamente. Ela diz que entende, e que também teve parte de culpa nisso,
Nisso, Kuzi oferece uma bebida para ela como se tivesse pedido em casamento e fala que aquela é a bebida favorita dela, o que a deixa feliz ao saber que ele sabe disso. E após beber um pouco, ela pergunta se ele quer um gole também, mas ela fala isso em russo para testar se ele entende. O maluco pensa nisso como um beijo indireto e fica doido da cabeça, mas no fim ele amarelou e pergunta o que ela disse, e ela diz que é bom tomar doces depois de se exercitar, e ela ri toda fofa de sua cara, dizendo em russo que ele realmente não entende nada, sendo que na verdade ele entende tudo. Kuzi vai até um depósito e pergunta para Yuki por que ela o chamou aí, e ao ver ele sendo tão chato, ela diz que nessas horas ele deveria perguntar se ela esperou muito. Nisso ele faz o que ela pediu, mas de uma forma completamente vergonhosa, e Yuki vai na onda também. Nesse momento, a Ali aparece aí e nota que os dois se dão muito bem, deixando ele sem saber onde enfiar a cara. Ele não sabia que ela estava aí. Nisso, ela age com um pouco de ciúmes e diz que sente muito por incomodá-los. Então Kuzi começa a cuidar da organização do depósito ao lado de Yuki, e no meio da faxina, Yuki pede para ele ajudá-la pegando um jogo de tabuleiro que está no alto, que eles usam para expor em festivais escolares, e também diz que ela jogou esse jogo com um novo conselho estudantil. Kuzi, ouvindo isso, pergunta quem ganhou. Yuki diz que foi a vencedora, meia sem jeito. Kuzi já imaginava isso. Alia, vendo isso, diz para eles conversarem menos e trabalharem mais. Nisso, eles se desculpam e voltam para o serviço. E Alia, com isso, diz em russo que também quer atenção, deixando nosso guerreiro todo arrepiado ouvindo isso. Ela continua dizendo que quer atenção várias vezes em russo, como se estivesse cantando uma música. Kuzi entende tudo, mas finge não entender, e pensa como ela não sente vergonha dizendo isso. Ali acha que ele não está entendendo nada, mesmo que ela se jogue nele desse jeito. E após isso, um cara chamado Kinzaki chega aí. Ele é o presidente do conselho estudantil e diz que já ouviu falar muito do Kuzi, mas Kuzi não está muito interessado e decide ir embora já que terminou seu serviço. Mas Kinzaki manda ele esperar e se oferece para pagar uma janta para ele, como forma de agradecimento pela ajuda que ele deu, mas Kuzi rejeita sua oferta. Então Yuki chega no meio e sugere que ele aceite a oferta, dizendo que de qualquer forma ele não teria janta quando chegasse em casa. Nisso, Kinzaki acha esquisito ela saber disso. Ela então fala que porque eles são amigos de infância, e no fim todos vão jantar juntos. E no meio da conversa, Kinzaki comenta de como eles terminaram o serviço tão rápido. Ele esperava que eles demorassem até amanhã. Nisso, Yuki elogia o Kuzi, dizendo que ele é muito hábil e tal, de que ele lida com isso como se não fosse nada. Nisso, Kuzi diz que ela está elogiando demais. Kinzaki, ouvindo isso, diz que é raro Yuki elogiar alguém tanto assim, e pergunta se ele tem interesse em se juntar ao conselho estudantil. Então Kuzi recusa o convite, dizendo que já está cansado de lidar com as tarefas do conselho estudantil, de que já teve o suficiente no Fundamental 2. Mas Yuki diz para ele não dizer isso, e se juntar a eles, e concorrer juntos novamente. Kuzi apenas diz que ele é a escolha certa para a presidência mesmo sem ele. Ao ouvir isso, Kinzaki diz que ele está bem errado em dizer que a Yuki é a escolha certa, dizendo que tem mais candidatos, e uma das mais importantes é a Alia, o que deixa Kuzi chocado ouvindo isso. Alia estará concorrendo com a Yuki no ano que vem. Após a refeição, eles se despedem e seguem caminhos separados, e Kuzi se oferece para levar ela em casa, mas Alia dá um de Tsundere, de que ele não tem que levá-la em casa, mas não é assim que funciona. No caminho, Kuzi pergunta se ela realmente vai concorrer à presidência do conselho estudantil, e ao dizer sim, ela pede para ele deixá-la sozinha pelo resto do caminho. Eles então se despedem e seguem seus caminhos. Kuzi, chegando em casa, nota um sapato e vê a Yuki deitada em seu sofá e pergunta o que ela está fazendo aí. Ela diz que vai passar a noite em sua casa. Nisso é revelado que a Yuki é sua irmã mais nova de verdade. Ela apenas finge ser sua amiga de infância na escola. Yuki, então, lendo seu mangá, comenta que a heroína da história está se envolvendo com seu irmão mais velho. Kuzi diz que isso é um clássico, até Yuki dizer que eles estão se beijando. Nisso, Kuzi fica chocado e diz que eles devem ser meus irmãos ou algo assim, mas a garota surta, o chamando de idiota, dizendo que só é bom quando eles são irmãos de verdade. Ela tem um gosto diferenciado do parceiro. No dia seguinte, Kuzi é acordado de uma forma elegante pela sua irmã, e o que está em cima dele com a visão divina, mas Kuzi reclama disso, porém ele explica que estava apenas o acordando de maneira carinhosa e com amor, e manda ele ficar feliz, mas ele diz que isso é violência doméstica. Nisso, Yuki diz que na próxima vai se esconder embaixo da sua cama e agarra sua perna quando sair. Kuzi, então, ouvindo essas baboseiras, manda ela sair de cima dele,
E ela com isso pergunta com aquele rostinho se ele está armado, se é que vocês me entendem. Depois disso, eles vão para o cinema assistir um filme. E após o filme, Yuki decide assistir de novo. Porém, Kuzi a segura e diz que eles têm que fazer compras agora. Já na loja de roupa, Yuki pega uma peça de roupa. E quando Kuzi olha o valor, fica chocado achando isso muito caro. Nisso, Yuki explica que a moda feminina custa muito caro. E no meio disso, Kuzi pergunta para sua irmã se ela também notou alguém os espiando. Yuki diz que sim, ela percebeu muito antes de seu irmão. Nisso, Kuzi entende porque ela desfez seu rabo de cavalo e mudou para o modo de garota riquinha. Yuki diz que tem um mega sexto sentido para detectar o olhar das pessoas que conhece. E já havia notado a ela assim que chegaram neste andar. Kuzi vendo isso, pergunta se ela não tem vergonha de dizer isso. Yuki diz que dá uma baita vergonha com muita firmeza no rosto. E vai falar com a Yala de forma direta, não se importando com nada. Nisso, Kuzi tenta disfarçar, dizendo que é uma coincidência, agindo como se não tivesse visto ela. Alia com isso fica meio bugado no início, mas volta ao normal e age como se fosse uma coincidência, que havia visto eles há pouco tempo, mas não conseguiu achar o momento certo para dizer oi. Mas os dois sabem muito bem que ela estava há muito tempo espiando eles. Yuki pergunta se ela já almoçou. Alia diz que não. Nesse caso, Yuki a convida para se juntar a eles. No entanto, Kuzi ouvindo isso interrompe e pergunta para Yuki se ela está pensando em levar Yalia para aquele restaurante. Ele diz que elas deveriam ir para outro lugar se forem com a Yalia. Alia ouvindo isso fica meio emburrada e pergunta o motivo dela não poder ir para esse. Nisso, Yuki pergunta se ela gosta de comida picante. Alia ouvindo isso pensa em um tempero suave. Yuki diz que eles estão indo a um restaurante que serve miojo picante. Nisso, Kuzi diz bem sério que não é apenas picante e sim super picante, mas mesmo assim ela diz que vai. Kuzi tenta fazer ela reconsiderar. Alia então pergunta se ele não quer que ela vá. Nisso, Kuzi acaba cedendo. Eles então vão até um restaurante chamado Caldeirão do Inferno, que só pelo nome já dá para perceber que não é um lugar normal, o que deixa Yalia meio aflita com isso. Eles então se sentam e ela, ao ver o cardápio, percebe que tem tudo inferno no nome e não sabe qual escolher. Nisso, Yuki recomenda o inferno poça de sangue, dizendo que é o menos ardido do menu, e também fala do inferno vale espinhoso, que é como se sua língua estivesse sendo perfurada por inúmeras agulhas de tão ardido. E por fim, tem o inferno infinito, que é tão picante que faz toda a sua boca ficar completamente dormente. Kuzi então diz que vai ficar com poça de sangue e aconselha a Alia a pegar o mesmo, dizendo que ela deve começar com o básico. Todos então escolhem poça de sangue, e enquanto eles esperam a refeição, Alia nota Yuki vestida de maneira bastante masculina hoje. Yuki explica que, como está de folga, resolveu mudar um pouco o visual. Alia olha para Kuzi nesse momento e Yuki percebe isso, e para perturbar ainda mais a garota, ela diz que estava na cama com Kuzi esta manhã. Kuzi, ouvindo isso, joga até toda a bebida fora e ela fica sem entender a parte da cama. Yuki diz que queria usar algo diferente hoje e pediu a ele para usar sua camisa. Alia, ouvindo isso, pergunta para o Kuzi o significado disso. Kuzi explica que na verdade ela foi em sua casa sem avisar e pulou em sua cama do nada, mas ao ouvir algo tão sem sentido quanto a isso, Alia obviamente desconfia disso e fica com um pouco de ciúmes. E nesse momento a refeição deles chegam, e quando Alia olha para o ramen, ela faz logo uma cara de medo, já que a aparência do ramen é bem picante. Ela então fica encarando a comida por um tempo e depois de reunir coragem decide comer, e após colocar o ramen na boca, a garota fica paralisada. Kuzi pergunta se ela está bem, e mesmo ela não estando bem, ela diz que está bem. Nisso todos voltam a comer e ela fica dizendo em russo que isso dói. Kuzi, ouvindo isso, diz que ela não tem que se esforçar. A menina está chorando enquanto come isso, mano, mas ela diz que está bem e até fala que está gostoso, mesmo sendo bem evidente que não está bem. E ela continua dizendo em russo que não aguenta mais e até começa a chamar pela sua mãe. A menina está morrendo enquanto come isso, mano. Nisso, Yuki vai na onda da Alia, fingindo que Alia está realmente gostando da comida. Ela então sugere que ela coloque o choro do demônio para apimentar ainda mais a comida. E Kuzi, vendo o rosto de sua irmã enquanto fala isso, percebe que ela está fazendo isso intencionalmente. E enquanto a Alia, ela decide experimentar. Kuzi até tenta convencê-la a não fazer isso, mas ela diz que uma pequena gota não irá fazer mal. Nisso, ela coloca uma gota do molho em seu ramen, e ao colocar na boca,
Ela foi visitar o Vasco, foi para o céu e voltou. E após isso, Alia não está nada bem. Alia pergunta onde está Yuki. Kuzi diz que ela saiu dizendo que tinha algo para fazer. Nisso, está só eles dois agora. Kuzi então pergunta se ela quer sorvete. Alia diz que sim. Ele então foi buscar o sorvete. E ela tomando o sorvete se sente no paraíso. E enquanto eles tomam sorvete, ele pergunta o motivo dela querer ser presidente do conselho estudantil. Ela diz que quer porque quer, apenas deseja almejar mais alto. Kuzi, ouvindo isso, pergunta se ela tem um companheiro de chapa. Ela diz que não tem e também diz que não precisa de ninguém. Nisso, Kuzi explica que pelas normas da escola dizem que a pessoa deve ter um companheiro de chapa. Alia, com isso, diz que irá escolher uma pessoa aleatória apenas para ser sua vice no papel, mas ela diz que gostaria que ele fosse seu chapa, mas diz isso em russo. Kuzi, ouvindo isso, tem um flashback aleatório de uma garota chorando e se desculpando. Ela então pede para o Kuzi acompanhá-la. Ela quer sua ajuda na hora de escolher roupas. Kuzi, com isso, pergunta se está tudo bem, dizendo que um cara ajudando uma garota a escolher roupas exige uma certa intimidade. Alia não sabia disso. Nisso, Kuzi pensa que ela não tem amigos para sair, então ela não entende como funciona. Nisso, ele age todo legal e diz que vai ajudá-la. Já na loja, Alia vai experimentar as roupas, mas do nada ela percebe que ele pode acabar ouvindo ela se trocando. Portanto, ela pede para ele se afastar mais. Ela então começa a mudar de roupa, tirando tudo de forma elegante. E ao mudar de roupa, ela se pergunta como ele irá reagir ao vê-la, e deduz que ele possa não ter nenhuma reação. Ele diz que se ele fazer isso, vai levar uma na cara. Ela então sai e pergunta o que ele acha. Kuzi diz que ela está ótima. Ele elogia dos pés à cabeça, o que a deixa toda corada. Nisso, ela volta para o vestiário e fica sem entender o que foi isso. Ela fica toda corada pelos elogios que recebeu, enquanto nosso guerreiro está morrendo de vergonha. Alia está simplesmente doida da cabeça porque ele disse que ela era bonita. E depois dessa animação toda, ela volta ao normal. Ele diz que não sabia que ele tinha coragem de elogiar uma garota. E ao pensar nisso, ela deduz de que ele já esteja acostumado com isso, já que ele anda com a Yuki. E ao pensar nela, Alia decide usar roupas masculinas assim como a Yuki fez mais cedo. E pergunta a Kuzi o que ele acha. E Kuzi continua a elogiar ela, de que ela é bonita, fofa e tal, o que a deixa corada. Ela está gostando disso. Então ela começa a vestir várias roupas e recebe vários elogios e fica doida da cabeça. Ela está amando ele dizer que ela está bonita. Ela se sente bem com isso. Nisso, ela resolve usar uma roupa um pouco mais ousada. E pensando no Kuzi elogiando mais uma vez, ela sai toda charmosa perguntando o que ele acha desse. Linda demais. Mas nesse momento a Yuki estava aí e diz que Alia estava muito ousada com essa roupa. Nisso, Alia fica em choque e volta para o vestiário e fica sem saber onde enfiar a cara. A mina quer conhecer Jesus depois dessa, e após isso eles vão embora juntos, e ela fica no mundo da lua pensando no que aconteceu. E assim os dois saem do vagão deixando ela sozinha, e ela volta a se lamentar novamente, pensando no mico que teve no vestiário. Mas ao retomar seus sentidos, ela percebe que os dois acabaram saindo na mesma estação e fica toda bugada, se perguntando o porquê disso. Alia chega em casa e sua irmã vai ter ela toda carinhosa e com amor. E ao ver Alia chamando pelo nome, Machi pede para ela chamá-la de One-chan, já que estou no Japão, mas ela não está afim de chamá-la assim. Nisso, Machi sente que sua irmã está batida com algo e pergunta o que aconteceu. Alia tenta disfarçar de que não foi nada, mas Machi diz que ela não pode enganar sua irmã e pergunta novamente o que houve, mas ela insiste em ficar na dela e apenas diz que acabou se esbarrando com Kuzi e sua amiga de infância. E nisso, Machi nota que sua irmã fica meio emocionada quando fala do Kuzi, então ela deduz que ela esteja gostando do garoto, mas ela diz que o relacionamento deles não é assim, de que eles são apenas amigos e nada mais. Nisso, Machi pergunta como eles se tornaram amigos, já que o garoto é um tipo de pessoa que ela não se interessaria. E bem, 6 anos antes, ainda na Rússia, a sensei de sua turma passa um exercício em equipes, onde eles deverão investigar as lojas locais, e para motivá-los, ela diz que a melhor equipe vai ganhar algo. E nisso, ela fica empolgada. Depois disso, ela se reúne com sua equipe, e ela ficou responsável por ir no açougue e floricultura, e já que ela vai competir, ela deseja ser a melhor. Nisso, ela começa indo na floricultura e explica a funcionária que está aí para uma tarefa escolar, que consiste em fazer uma pesquisa a respeito das lojas locais. E após finalizar a pesquisa no local, ela vai fazer o mesmo no açougue como combinado. E já na escola, ela já está com sua parte toda concluída. Porém, ao conversar com seus colegas, ela percebe que eles não fizeram suas pesquisas e nem estão com vontade de se esforçar nisso. Ela com isso se levanta indignada, dizendo
dizendo para eles levarem-se a sério, mas eles acham isso um exercício muito simples que podem fazer a qualquer hora. Nisso eles notam um caderno de Alia e percebem que está muito bem detalhado, e por conta disso a equipe começa uma discussão, porque de um lado ela está se esforçando ao máximo porque gostaria de ser a melhor da turma, enquanto eles só queriam fazer algo básico para acabar logo com isso. E ao ver eles discutindo, a Sensei vai até o local pará-los, e no dia do resultado ela anuncia a equipe vencedora, e como esperado não é a equipe de Alia, pois ela foi a única que levou tudo aquilo a sério, diferente de seus amigos. Então Alia começa a refletir de tudo o que aconteceu, e nota que ela estava errada em esperar algo deles, afinal ela sente que ninguém é tão motivada quanto ela. Nisso ela decidiu que fará tudo sozinha a partir de agora, e algum tempo depois Alia já está no Japão, e ao refletir suas ações, ela passou em um exame super difícil, e nisso seus colegas ficam admirados com sua dedicação. Na sala de aula, Alia nota um garoto dormindo ao seu lado, e fica espantada que ele dormiu mesmo com todo aquele barulho. Ela então tenta acordá-lo, e ao ver ela, Kuzi nota que ela é a aluna nova que fez o discurso na cerimônia de abertura. Na aula de ciências, Kuzi esquece seu livro e pede para seu amigo para acompanhar com ele, e ela observa isso. Na aula de educação física, Kuzi está morrendo só de correr um pouco, e ela também observa isso com aquela cara. Nisso ela meio que começa a entender a personalidade do Kuzi, e ao passar do tempo, a escola irá começar o festival escolar em 14 dias. Então os alunos começam a se mexer para cuidar das coisas do evento, e nisso ela decide ficar um pouco a mais na escola para cuidar das tarefas. Suas amigas então se despedem dela e a deixam sozinha na sala, afinal elas não estão se importando tanto com um simples festival escolar. E ao ouvir esses comentários de suas amigas, ela se recorda de sua infância, que é a mesma coisa daquela vez, e em meio aos pensamentos, ela acaba se cortando enquanto costura, e coloca um curativo no dedo, e diz que apenas quer fazer o melhor que puder, e não desistir, e se isso vai deixar ela sozinha, então está tudo bem. Nesse momento, Kuzi chega aí, ele já imaginava isso, e diz para ela ir para casa, de que eles podem resolver isso com todo mundo amanhã, porém ela se recusa, e diz para ele não se importar com ela. Nisso, Kuzi informa que o clube de artesanato concordou em ajudar eles com as fantasias, e ele também conseguiu permissão para passar a noite na escola. Ela fica chocado vendo isso, sem entender como ele conseguiu, e Kuzi diz mais uma vez que é melhor ela ir embora por hoje, de que não faz sentido ela ficar fazendo tudo sozinha. Mas ao ouvir que não faz sentido isso, ela fica meio irritada, e diz que apenas quer que esse festival seja bom, já que vai participar dele, que ela não quer fazer algo meia boca, e ela se recusa a fazer algo de pouca qualidade, mas ela sabe que isso é apenas seu ego falando. Ela entende que eles não se importam tanto com isso quanto ela, mas é por isso que ela está se esforçando por todos, e pergunta se está fazendo algo errado. Kuzi, ouvindo isso, diz que ela está se esforçando nas coisas erradas, que o festival escolar não é algo a ser feito sozinho. O objetivo é que todos se juntem para fazer algo, e se ela quiser torná-lo o melhor possível, ela deveria pensar em como motivar o pessoal. Ali, ouvindo isso, fica sem fala, e Kuzi pede desculpas por ter passado da linha. Ele entende que ela está fazendo o melhor possível para que esse festival seja um sucesso. Ali, com isso, nota que o Kuzi está certo, e diz que vai para casa como ele havia dito, e sai da sala pensando nas coisas que o Kuzi disse. No dia seguinte, todos estão se esforçando para o festival escolar, e por fim, o dia do tão aguardado festival escolar finalmente chega, e deu tudo certo no fim. Ela então vê o Kuzi sozinho nas escadas, e decide sentar ao seu lado. Nisso lhe pergunta se ela não vai dançar no festival. Ela diz que já dispensou vários convites de garotos para dançar. Kuzi diz que isso deve ser um incômodo, mas ela diz que já está acostumada. Nisso Kuzi ironiza, a chamando de princesa de gelo, já que ela estava recusando todo mundo e só gosta de ficar sozinha. Nisso ela se questiona desse termo que ele usou para se referir a ela. Então Kuzi explica que ultimamente todo mundo está chamando assim. Ela, ouvindo isso, não gostou muito. Kuzi pergunta o motivo disso. Ela diz que a parte de ser chamada de princesa incomoda. Kuzi pensa nisso como elogio, mas ela diz que isso faz parecer que ela é um snob de berço de ouro. E embora ela realmente tenha nascido com aparência e talento acima da média, isso nunca ajudou em nada. Portanto, ela fica irritada quando todos seus esforços são ignorados em favor do seu nascimento. E ao entender a situação, Kuzi diz que vai se certificar de nunca chamá-la assim, o que a deixou meio corada. Ela comenta do que eles haviam falado na sala naquele dia, e diz que ele estava certo, que ela realmente não deveria ter tentado fazer tudo sozinha, ou ela nunca teria vivenciado um festival escolar dessa forma. E além disso, ela se desculpa com ele por tê-lo atacado naquele dia, e diz que vai recompensá-lo por tudo, e pergunta se há algo que ele queira. Nisso ele pede apenas para poder chamá-la de Alia, e ao ouvir isso, ela pergunta o que ele ganha com
isso. Kuzi então explica que ela é ídolo da sua turma e todos a admiram. Então poder chamá-la por um apelido carinhoso será motivo de inveja por todos. Alia, vendo isso, percebe que ele é um imbecil. Nesse momento chegam os caras chamando a Alia para dançar e até começam a se declarar para ela aí mesmo, mas ela recusa eles, claro. Então os caras começam a insistir. Nisso Kuzi pega na mão dela com estilo e diz para os garotos que ela já tem um parceiro de dança. E segurando sua mão, Alia sente como se seu coração fosse explodir nesse momento. Que cena linda, meus amigos. Alia depois dessa mijou um guaraná para o nosso guerreiro. E bem, voltando para a atualidade, Macho, ouvindo essa história, entende o motivo de sua irmã começar a gostar do Kuzi e diz que sua história é muito adorável, mas ela diz que ela entendeu tudo errado. Porém, Macho diz que essa história que ela contou soou como o início de uma linda história de amor. Ela diz para ela parar com essas esquisitices, dizendo que eles são só amigos. Macho, com isso, diz que eles podem sair de amigos para amantes, que isso é uma história clássica. E nisso Macho começa a falar do cara que ela gosta e como ele é encantador, mas ela manda ela parar de se gabar de sua vida amorosa. No dia seguinte, Kuzi vai até a sala do conselho estudantil. Nisso Macho se apresenta para ele como a irmã mais velha de Alia, e no meio da conversa, ela tenta ficar mais íntima dele, e ao chegar bem perto dele, ela nota algo que a deixa meio chocada, e pergunta qual é o seu nome de batismo. E ao ouvir o nome completo dele, ela parece ter percebido algo, pelo que deu a entender, Kuzi é o garoto que ela gosta. Não me diga! Mas nisso, Kenzaki nota ele se encarando por muito tempo e pergunta se aconteceu algo. Washington volta a si e sai daí, dizendo em russo para eles irem logo. Mas Kuzi, como de costume, finge que não entende nada e pergunta o que foi. Nisso, Machi se desculpa e diz que apenas os chamou para irem logo. Eles então vão para uma loja e Machi do nada começa a olhar os ursinhos de pelúcia e tem a ideia de pegar um boneco de pelúcia que se assemelha a cada pessoa do conselho. Kuzi, com isso, diz que garotas realmente podem gostar disso. Mas ele diz que o Kenzaki Senpai talvez não fique tão confortável quanto a isso. Porém, ela pega um leão que se parece muito com ele. E Kuzi diz para ela não fazer isso. Mas no fim, ela acaba comprando uma pelúcia e a chama de Ella-chan. Eles então para uma loja de chá e Machi dá ela de pelúcia para Kuzi segurar. E tenta tirar uma foto deles. Mas Kuzi se recusa a passar essa humilhação. Então ela segue para a loja e começa a buscar pelo melhor chá. Mas ao ficar em dúvida, ela pede a opinião de Kuzi. Mas Kuzi diz que não entende muito de chá. E por falar em chá, Kuzi pensa na Yuki, que é uma especialista nesse assunto, já que sua mãe ensinou muita coisa. Ela então tem um flashback da separação dos seus pais, que lhe vem à mente que ele decidiu morar com seu pai. Já sua irmã, ela optou em morar com sua mãe. E nisso Machi nota ele muito pensativo e pergunta se aconteceu alguma coisa. E chega nele todo elegante, alisando seu cabelo, dizendo que vai ficar tudo bem. O maluco depois dessa se pergunta o que é esse sentimento. É algo tão familiar e tão relaxante, e ele começa a se sentir num paraíso. Mas logo depois sente o chá quente em suas costas, o que acabou com o clima. E ela de pelúcia, vendo essa cena toda, não gostou muito, até ela de pelúcia sentir ciúmes. Eles então voltam para o conselho estudantil e Kenzaki pergunta o que é essa coisa que ela está segurando. Masha diz que isso é fofo e quer deixar no conselho estudantil, mas Kenzaki pede para ela reconsiderar isso. Kuzi então chega com os itens do conselho e Kenzaki diz que os ajudou muito, já que ele não sabe como seria se Masha tivesse ido sozinha. Nisso Kuzi entende, porque se dependesse da Masha, a sala do conselho estudantil já teria se tornado um parque temático. Kenzaki então pergunta se ele já mudou de ideia sobre fazer parte do conselho estudantil. Kuzi diz que não, mas ele não se importa em ajudar ocasionalmente. Masha então diz porque ele não faz parte só no papel, e Kenzaki fica feliz que ela também concorde em tê-lo. Kuzi até entende que a Yuki queira que ele faça parte do conselho, mas não entende por que Kenzaki está tão determinado nisso. Kenzaki com isso pergunta por que ele está tão decidido em não participar e pensa que tem algo mais envolvido do que apenas se esforçar. Kuzi diz que não é digno de fazer parte do conselho estudantil. Kenzaki, ouvindo isso, não concorda muito, já que afinal ele foi um ótimo vice do conselho estudantil no Fundamental 2. Mas Kuzi diz que foi exatamente essa experiência que fez ele pensar assim, dizendo que não tinha nenhuma meta adequada que pudesse usar sua posição de poder para alcançar. Kenzaki, ouvindo isso, pergunta o que há de errado nisso, dizendo que virou presidente
presidente do conselho estudantil para conquistar o coração da garota que gostava, que é um motivo muito mais indecente do que qualquer um que ele possa ter, e manda ele dar uma olhada em uma foto dele na nona série, o que deixa Kuzi chocado com essa revelação. Foi uma mudança e tanto. Kenzaki diz que era assim há 2 anos. Suas notas eram ruins, odiava esportes e ele não gostava muito da escola, para ser sincero. Mas depois que ele se apaixonou por uma das garotas mais bonitas de sua turma, uma garota muito acima de seu nível, ele decidiu mudar. Nisso Kuzi pergunta se ele está se referindo à sua namorada. Kenzaki confirma e diz que ela será Shina Shizaki, a vice do conselho estudantil, e que ele se esforçou ao máximo para se tornar um homem digno de ser seu namorado, e fazer parte do conselho estudantil foi parte disso. E pergunta o que Kuzi acha disso, dizendo que é um motivo bastante besta, e Kuzi concorda. Nisso Kenzaki diz que ele não tem que ter um motivo adequado, dizendo que até mesmo a Machi só está aí porque a Shizaki pediu. Machi então fala que acha que não importa o motivo, o importante é o que você faz durante seu tempo aí. Você pode se associar por amor ou amizade, desde que você se esforce para melhorar as coisas para os alunos. Kuzi pergunta se é assim que funciona mesmo. Machi diz que sim, porque senão somente os santos poderiam ocupar cargos de poder. Kuzi então percebe que ela tem razão, e Kenzaki diz que ele deixou resultados positivos como vice do conselho estudantil no Fundamental 2, que ele não tem nada do que se vergonhar ou ressentir. E ouvindo isso, Kuzi tem um flashback, pensando no passado, e começa a refletir as coisas. Ele diz que vai pensar um pouco no assunto, e pensando no que Kenzaki havia dito, ele nota que Alia não está aí, e pergunta onde ela está. Nisso Kenzaki diz que ela está mediando a discussão de times de beisebol e futebol, e explica que o time de beisebol tem jogos escolares todos os anos nessa época, e usa o campo da escola para treinar, mas o time de futebol está nas eliminatórias regionais este ano, então eles pediram permissão para usar o campo da escola, e Alia foi fazer mediação disso, já que nenhuma das equipes querem recuar. Nisso Kuzi fica meio preocupado, e saindo da sala do conselho, pensa um pouco e diz para si mesmo que só vai verificar se eles não estão se matando lá. Enquanto isso, nenhum dos dois times querem recuar, e ela fica meio nervosa sem saber o que fazer. Ela então tenta acalmá-los para tentar resolver a situação. Nisso eles perguntam se ela tem alguma ideia para isso, além então da ideia de usar um parquinho perto do rio, mas nenhum dos dois lados querem ficar no parquinho. Eles então continuam a discutir, nenhum dos lados querem ceder o campo da escola. Alia tenta acalmá-los novamente, mas não teve jeito, ninguém quer ouvi-la. Nisso ela fica para baixo, dizendo que realmente não sabe influenciar as pessoas, e pensa no passado, quando decidiu não confiar nas pessoas e fazer tudo sozinha, já que poderia se arrepender depois, pensando que ninguém conseguiria acompanhá-la de qualquer forma, e assim ela afastou as pessoas e se recusou a interagir, e sente que está pagando por isso agora, pensando em quem daria ouvidos a uma pessoa como ela, alguém que só sabe falar com eles o que é certo e errado, como se olhasse de cima, e começa a chorar de que está completamente sozinha, e ela sabe disso, ela sabe que escolheu isso para ela, mas ainda assim, ela pede socorro nessa situação, pede que alguém ajude, mas fala isso em russo, e nesse momento chega o herói. Kuzi chega para salvar o dia, dizendo que o conselho estudantil enviou como apoio, e voltando um pouco no tempo, antes do Kuzi chegar aí, Kuzi está do lado de fora, ouvindo eles discutirem, e vendo ela tentando acalmá-los, mas sem resultado. Ele se sente mal por ela, mas pensa nisso como uma boa experiência para ela, e decide ir embora, mas ele ouve o pedido dela de socorro em russo. Ele diz que é por isso que ela está sozinha, já que ela fica dizendo coisas em um idioma que ninguém entende, e assim ele vai até ela, dizendo que vai ajudá-la em russo. Chegando lá, ele diz que já está ciente da situação, a questão é quem fica com o campo da escola e quem fica no parquinho perto do rio, e ele dá a sugestão do time de beisebol ficar na margem do rio, já que eles têm menos pessoas para deslocar, e com isso o time de futebol que tem mais gente enviará pessoas para ajudar. Eles obviamente ainda não gostaram muito da ideia, porque o time de beisebol acha injusto só eles irem para lá, e o time de futebol não está muito afim de ajudá-los. E nisso Kuzi olha para a assistente do time de futebol, e ela diz que nesse caso as assistentes vão ajudar o time de beisebol, e os bobões do time de beisebol gostaram da ideia, eles estão tudo doido por fêmea, e assim eles ficam de acordo com esses termos, e no fim deu tudo certo. E ali olhando para o Kuzi, fica mejando um guaraná para o nosso guerreiro. Depois dessa ela se apaixonou, e a caminho do conselho estudantil, Kuzi se desculpa por ter metido seu nariz lá, porque acabou passando por cima dela, mas ela diz que está tudo bem, e pergunta por que ele deu aquela sugestão, dizendo que o time de beisebol jamais aceitaria aquilo, e ela diz que pareceu que ele sabia que a assistente se ofereceria para ajudar, afinal ele ficou olhando para ela o tempo todo enquanto o time de beisebol reclamava. Kuzi então diz que aquele assistente está namorando o capitão do time
time de beisebol, e por isso o capitão ficou calado durante toda a discussão. Ele queria ajudar sua namorada, mas como um capitão ele não podia fazer isso, e foi esquisito para ela, pois ela sabia que o time de futebol estava pedindo muito, portanto ele sabia que ela aceitaria sua ideia, e assim o time de beisebol tem algumas garotas bonitas ajudando eles. O time de futebol pode usar o campo da escola, e os dois pombinhos podem ficar se vendo durante o clube. No fim todo mundo fica feliz, e no caminho eles se deparam com Kenzaki, e ele pergunta se deu tudo certo. Ela diz que sim, devido à ajuda do Kuzi. Nisso Kenzaki o parabeniza, e Kuzi percebe que ele planejou isso tudo. Kenzaki então pergunta se ele já se decidiu. Ele diz que sim, ele fará parte do conselho estudantil a partir de agora. E saindo da escola, Kuzi se sente enganado e não gosta disso, mas sente que é hora dele se conformar com seu destino. Ela então pergunta se ele vai fazer mesmo parte do conselho estudantil. Ele diz que sim. Ela então pergunta se ele está fazendo isso para participar da eleição do conselho junto com a Yuki. Aí ele diz: e se eu estiver, o que você faria? Se ela iria desistir de concorrer nas eleições do conselho. Ela diz que não, afirmando que vai se tornar presidente do conselho estudantil, mesmo que isso signifique lutar com ele, ela nunca vai desistir. Ela já imaginava isso, dizendo que ela é determinada e inabalável. Ele diz para ela que ele fará isso acontecer, que se é isso que ela quer, ele fará de tudo para tornar isso possível, que não deixará que ela fique mais sozinha, e que a partir de agora ele estará ao seu lado. E assim ele age todo estiloso. Ele diz para ela não dizer nada e segurar sua mão, e esse ataque a deixou toda emocionada, que começa até a chorar. Ela então segura sua mão, e agora eles são uma equipe, e ela diz para ele em russo que o ama, o deixando chocado ouvindo isso. Seu coração disparou nesse momento, e ela ouvindo isso pensa na sua amiga russa da infância, e percebe que ainda tinha esse tipo de sentimento nele, e ela com isso começa a apertar sua mão bem forte, com um olhar assassino, e pergunta se ele estava pensando em outra mulher agora. O maluco pergunta como ela sabe, esse daí é um gênio. Nisso ela coloca os fatos na mesa, de que ela havia acabado de dizer que estaria ao seu lado agora, e no momento seguinte ele estava pensando na Yuki. Ela acha que ele estava pensando na Yuki, mas ele diz que não foi a Yuki, e ela ouvindo isso, aperta sua mão mais forte ainda. Ele diz que se ele quer que ela o perdoe, ele tem que aceitar isso calado. Ela então mete um tapa na cara dele, e assim ele cai no chão acabado. E morreu. E depois de meter um belo tapa nele, ela estica sua mão para ele segurar. E assim eles vão para casa. Kuzi leva Ali até sua casa, e ela pergunta como está sua bochecha, se está tudo bem. Kuzi diz que está tudo bem, só não está sentindo nada do lado esquerdo de seu rosto. Nisso Ali chega nele de forma elegante e dá um beijo em sua bochecha, o deixando sem entender nada. E ela sai daí dizendo que o verá amanhã, deixando o maluco hipnotizado. E ela em seu quarto está morrendo de vergonha por tudo que fez. Ela diz que o amava em russo, e ela mesmo fica sem entender por que disse isso e fica doida da cabeça, negando o que ela mesmo disse, que isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Ela mesma está tentando se convencer do que disse, mano. Ela então pensa, hipoteticamente, caso ela realmente esteja apaixonada pelo Kuzi, ela começa a pensar em sua reação, e pensa no Kuzi a rejeitando, dizendo que não foi isso que ele quis dizer quando falou que estaria ao seu lado, e ela fica irritada com sua própria imaginação. Kuzi está deixando a garota doida da cabeça já. Nesse momento, Masha chega em casa, e ela pergunta se aconteceu algo. Sua irmã está meio para baixo, mas Masha dá um sorriso e diz que conheceu alguém maravilhoso, que é ela de pelúcia. Ele diz que se parece exatamente com ela. Depois Masha tenta perguntar algo para sua irmã meia séria, mas desiste no meio, e apenas diz que conheceu o Kuzi e o achou uma ótima pessoa, e entende o motivo dela ter se apaixonado por ele, mas ela nega isso, dizendo que não gosta dele. Nisso Masha olha para ela meia séria, sua irmã é besta. Ele diz que ela é fofa quando esconde seus sentimentos, mas diz que ela deve dizer a ele como se sente, já que não vai adiantar de nada depois que o tomarem dela. E ela ouvindo isso, fica sem entender o que ela quis dizer com isso. E ao deixar a casa de Alia, Kuzi está morrendo de vergonha pelas coisas que disse, que estará ao seu lado e tal. E logo em seguida começa a pensar no que Alia havia dito. Ele ouviu ela dizer que ama ele, e começa a pensar se o que ela falava em russo era verdade, se isso era realmente o que ela sentia, já que dessa vez ela aparentou estar falando sério. Mas ele pensa que isso não pode ser possível, que ela deve ter se deixado levar pelo momento assim como ele, e já deve ter voltado a si e está se arrependendo pelo que disse. E no caminho, Kuzi começa a pensar em seus pais que viviam discutindo, por conta do pai dele estar muito ocupado e nunca está em casa. E
Kuzi, olhando para isso, começou a pensar que amor é uma emoção nada confiável e que ficar pensando nisso é perda de tempo. E ao chegar em casa, ele nota o sapato de sua irmã na porta. E quando vai para o banheiro, ele se depara com a visão divina da sua irmã saindo do banho. E ela age toda fofa dizendo que seu irmão é um tarado. Mas Kuzi não se abala. Ele percebeu que ela armou tudo isso. Então ele apenas se vira de costas para ir embora. Mas Yuki o puxa de volta e pergunta se ele não está interessado em saber por que ela fez isso. E ele diz para ela vestir a roupa antes disso. Nisso Yuki explica que eles vivem juntos há anos, mas eles nunca tiveram a cena do banheiro. Então ela quis fazer essa cena, onde seu irmão por acidente se esbarra com sua irmã saindo do banho. E ao ouvir isso, Kuzi nota que o motivo é mais idiota do que ele imaginava. E ela olha pra gente que está assistindo e dá uma fotinha divina como fanservice. Muito topzera essa irmã. E após ter feito toda essa zoeira, Yuki diz que fez isso para compensá-lo por ter enganado hoje. Gente fina demais ela. Mas ele diz que não queria ver sua irmã sem nada como compensação. Porém Yuki continua com a maluquice dela, dizendo que sabe que ele examinou direitinho o corpo dela. E Kuzi com isso dá uma lição para sua irmã, dizendo que revelar tudo assim não tem charme, que o correto é olhar de relance o que há. Nisso Yuki sente seu ataque e percebe que ele tem razão. Ela não tinha pensado nisso. Ela então sai daí todo estiloso, mas Yuki o segura novamente, dizendo que ele não vai enganar, que ela sabe que ele deu uma olhadinha de cima para baixo, mas ele apenas confessa que olhou somente até o Sugodekai dela. E após isso ele vai para seu quarto e Yuki foi junto e fica secando seu cabelo em sua cama. E nisso ela comenta se ele realmente se decidiu em fazer parte do conselho estudantil. Ele confirma, mas diz que decidiu apoiar Yalia como presidente. E ouvindo isso, Yuki fica doida da cabeça, dizendo que ela tomou seu irmão dela. Mas Kuzi diz que ele não foi tomado por ninguém. Mas Yuki insiste nisso e o chama de tarado por peitos, dizendo que ela não consegue satisfazê-lo com seus opais tamanho C. E por causa disso ele foi enfeitiçado pelos opais tamanho E de Yalia. Nisso Yuki apela mais. Ele diz todo elegante para ele tocar nos opais de sua irmãzinha. Mas logo ao dizer isso ela diz que está apenas zoando, dizendo que ele já fez isso no Fundamental 1. Mas ao ouvir isso, Kuzi diz que nunca fez isso. Nisso Yuki explica que isso aconteceu quando eles estavam num pega-pega, quando de repente ele acabou caindo em cima dela, mergulhou em suas coxas e agarrou seu Sugodekai direito. Mas ao ouvir essa história mal contada, Kuzi nota na hora que sua irmã está mentindo na cara dura, já que afinal se isso tivesse acontecido, não tinha como ela esquecer algo tão elegante quanto isso. Depois disso, Yuki pede para sua irmã mimar. Kuzi então começa a escovar seu cabelo e se desculpa por ter escolhido Alia em vez dela. Mas Yuki diz que ele não tem que se desculpar, mas mesmo assim ele gostaria de deixar claro que ele não deixou de gostar dela nem nada do tipo. Então Yuki levanta a cabeça e diz que sabe que ela ama bastante, o que deixa Kuzi corado, mas ele concorda com o que ela disse. E além disso, ela diz que é uma garota fácil, então ela pode ignorar 1 ou 2 episódios de traição. Portanto, ele pode ir até ela a qualquer momento caso ele se canse de Alia. E dito isso, ela sai do quarto dele e diz para si mesma que não vai perder para ninguém. E no dia seguinte, Kuzi acorda normalmente e percebe que sua irmã não fez nenhuma maluquice hoje para acordá-lo. E pensa que ela deve ter ficado chateada pela decisão dele de apoiar Yalia. Portanto, ele pensa em compensá-la de alguma forma. Mas ao tentar deixar sua cama, Yuki pega em sua perna, o que deixa ele todo assustado. A maluca se joga embaixo da cama para fazer isso. E após se divertir com a cara de espanto dele, Yuki nota que ficou entalado embaixo da cama e pede para Kuzi ajudá-la a sair daí. Mas ao invés disso, ele resolve sufocá-la com a coberta, como forma de se vingar pelo que ela fez. E no dia seguinte, na sala de aula, ela começa a pensar no Kuzi e pensa que ele virá com cara de sono como de costume. E ele ao chegar, ela fica chocada ao ouvi-lo. Ela ficou hipnotizada num garoto. Ela então se sente em seu lugar normalmente e ela fica olhando para ele disfarçadamente e percebe que ele está muito bem hoje, que ela está muito bacana. Sua visão já é de uma garota apaixonada, mas logo depois ela volta aos seus sentidos e aposta que ele não deve ter dormido o suficiente como de costume. Mas ao continuar olhando para ele, ela
nota que ele não está dormindo como de costume e fica sem entender o motivo, e pensa que ele está melhorando seu comportamento por causa dela. Afinal, na noite anterior, ele havia dito que a partir de agora ele estará ao seu lado, e durante a aula de educação física, Kuzi acaba levando uma bolada na cabeça, o que o deixa inconsciente, e ao acordar, ele começa a reclamar do Capitão Tsubasa, que dizia que a bola é sua amiga, e nesse momento ela chega aí, perguntando se ele está bem, mas Kuzi diz que está bem, e diz que irá voltar para a aula depois de descansar um pouco. Nisso ela coloca sua mão em sua testa, para confirmar sua temperatura, e o maluco começa a olhar para o Sugudecai dela, se questionando se realmente está aí, e em seguida, ela age tudo elegante mexendo seu cabelo, deixando o maluco doido da cabeça. Esse ataque tirou metade de seu HP, e pensa que ela está fazendo isso intencionalmente, que isso revela um pouco o que ela havia dito, e ao vê-la agindo tão esquisito, ela diz para ele tomar um pouco de água, e os dois vão juntos para o bebedouro, mas após ele beber, ele olha para ela bebendo, e essa cena mexeu com a cabeça do garoto, muito elegante ela bebendo água, nisso ele taca a cabeça debaixo da água, a deixando assustada, e nesse momento Masha aparece aí, e ao notar ele encharcado, ela oferece uma toalha para ele, mas Kuzi recusa, dizendo que vai deixar o sol fazer o serviço, mas ao ouvir isso, ela apenas o ignora, e começa a secar ele como se fosse um cachorro, e nessa posição ele está tendo uma visão muito boa daí, que começou até a entender como um cachorro se sente, e Masha diz que cachorros têm seus encantos. Depois dessa, Kuzi virou um cachorro, e ela vendo isso fica com ciúme dos dois, e decide puxar Kuzi para a aula, e no caminho ele nota essa raiva dela, e deduz que ela irá chamá-lo de sujo ou pervertido, mas ao invés disso, ela pergunta se sua cabeça está bem, pois ela está achando que ele molhou a cabeça daquele jeito porque está com dor. Nisso Kuzi deixa claro que está bem, mas ela insiste em tocar na cabeça dele para ter certeza que ele está bem, e ao ver isso, Kuzi diz que ela está sendo mais gentil com ele do que o de costume. Nisso ela fala toda corada, que ele está meio diferente o dia todo, e isso a fez achar que algo pudesse estar errado, e ao ouvir isso, Kuzi nota que ele realmente não conseguiu superar o que houve noite passada, e durante a conversa seu estômago começa a roncar, então Kuzi diz que acabou esquecendo de tomar seu café da manhã, e nisso ela fica toda vermelha. Ela começa a entender o que realmente aconteceu para ele não estar dormindo na sala de aula como de costume. Ele simplesmente estava com muita fome para dormir, mas Kuzi nega, dizendo que na verdade teve uma boa noite de sono, e ouvindo isso ela começa a se irritar ainda mais, já que afinal enquanto ela mal conseguia dormir, ela estava tendo uma boa noite de sono, e ao se dar conta disso, ela sai daí irritada, dizendo que foi uma tola por ter se preocupado com ele, e deixando o local, ela se questiona que não é possível que ela esteja apaixonada por esse idiota, e ele vendo isso, se sente mais aliviado, já que essa é a ela que ele conhece, e após a aula, ele chama ela para os dois irem para o conselho estudantil juntos, porém ela o deixa falando sozinho e vai embora, e nisso ele começa a segui-la, e durante o caminho alguns alunos do time esportivo saem correndo da sala do conselho, e chegando no conselho, ele se depara com Shizaki, com uma cara muito de malvadona, e nisso ele decide dar meia volta, mas ela segura a porta e dá uma olhada assassina para ele, e após isso ela se desculpa com ele. Ela achou que ele fazia parte dos times de beisebol e futebol, e dito isso, ela explica que sua querida caloura foi lá medir as coisas, mas eles a ignoraram e continuaram a discutir, o que a deixou irritada, e no meio da conversa, Kenzaki diz pra Kuzi relaxar, que Shizaki não cometeu nenhuma violência, ela só usou ameaça de violência para fazer eles se comportarem, e ao ver que isso não está ajudando muito em sua reputação, a garota começa a bater de leves nele, que começa até a deslocar seu corpo, e no meio dessa confusão toda, Masha chega aí, e diz pra eles não ficarem muito de namorico na sala do conselho, mas ela diz que não estava fazendo isso, e pede desculpas por ter batido nele, mas ele diz pra ela ficar de boa quanto a isso, e enquanto eles discutem, Kuzi e ela comentam da situação em um tom de deboche. Nisso Masha nota que os dois realmente se dão muito bem, e por fim Yuki chega na sala do conselho também, e com todos do conselho já na sala, Kenzaki dá início à reunião. Nisso Kuzi se apresenta para todos, como companheiro de chapa da Alia, e também diz que é um consumidor ávido homem de otaku, e isso é tudo. Ele então se senta, e Kenzaki diz que agora ele está oficialmente no conselho estudantil, e pede para ele acompanhar Masha hoje e ajudá-la. Kenzaki tem certeza de que ele se adaptará rapidamente, devido à sua experiência como vice, mas pede para ele ajudar os outros também. Nisso Kuzi pergunta se eles estão com falta de pessoal ou algo assim. Kenzaki confirma, e no meio disso Yuki pede desculpas por interrompê-los,
mas acha que vai ao clube de arte discutir a exposição deles, e tem certeza que acabará discutindo o orçamento. Então ela gostaria de pedir a Yalia para acompanhá-la. Alia diz que está tudo bem. Nisso elas duas saem do conselho juntas, e Kuzi vendo isso sente que alguma coisa está para acontecer. Num caminho, Alia sente que ela mesma deveria mencionar isso, e pergunta para Yuki se ela tem um momento para conversar. Yuki diz que sim, mas em vez de fazer isso aí, ela diz para usar uma sala de aula vazia e perto. Chegando lá, Alia diz que vai concorrer à presidência junto com Kuzi. Yuki diz que já está ciente disso, que Kuzi já contou isso para ela ontem, e pergunta se era só isso que ela queria dizer. Alia diz que sim, e que também não tem intenção de se desculpar, já que não fez nada de errado. Ela só queria lhe dar notícia pessoalmente. Yuki diz que de fato, ela não tem nada do que se desculpar, afinal isso foi a escolha dele, e ela não tem nada a dizer sobre essa decisão, e tampouco tem a intenção de descontar qualquer descontentamento nela. No entanto, ela acha lamentável que ele não a tenha escolhido, e ouvindo isso, Alia meio nervosa tenta perguntar algo para ela, mas não consegue. Nisso Yuki fala por ela, e diz que sim, ela o ama, o que deixa ela chocada ouvindo isso, e ela também diz que o ama mais do que qualquer pessoa neste mundo, até mesmo mais do que ama sua mãe e seu pai. Alia com isso ficou até sem fala. Yuki então pergunta o que ela acha do Kuzi. Alia fica toda nervosa, e diz que ele é seu amigo e muito importante. Yuki vendo ela toda indecisa, pergunta se ela gosta dele, se ela está apaixonada por ele. Alia diz que não está falando desse tipo de coisa, a mina nem sabe o que quer, mano. Yuki diz que acabou de dizer o quanto ela o ama, e que agora é a vez dela, e manda ela ser clara com o que sente. Alia diz que não sabe dizer se está apaixonada por ele ou não, mas ela não vai deixar ninguém ficar com ele. Yuki ouvindo isso, dá uma risada e diz que entende, e que está satisfeito por ter conseguido isso dela hoje. Ele diz para irem para o clube de artes agora, mas antes de saírem, Yuki pergunta se ela pode chamá-la de Yalia também. Ela ouviu Kuzi e sua irmã chamando assim, e achou um apelido adorável. Alia diz que está tudo bem, ela não se importa. Yuki com isso pede para ela chamá-la de Yuki também. E depois disso tudo, Alia sente que acabou de dizer algo muito maluco agora há pouco. Ela só foi refletir as coisas depois. Enquanto isso, Kuzi pede ajuda da Machi para alguns documentos, e nota que ela é uma daquelas que sabe fazer as coisas muito bem. E olhando para Shizaki, pensa nela como um caso perdido, que é bem diferente da Machi. Kenzaki então chega para ajudá-la, e diz para ela ajudar na reposição da biblioteca, e ela foi toda feliz ajudá-los. Nisso Kenzaki diz que ela é desse jeito, mas ainda assim, ela é uma força a ser reconhecida nas discussões do clube e do comitê. Machi então diz para eles fazerem uma pausa rápida, e diz que vai fazer um chá. Kuzi diz que vai ajudá-la, mas ela diz que não tem necessidade, e manda ele esperar sentado aí, dizendo que gosta de fazer chá. E enquanto ela faz o chá, ela pergunta se ele sabe muito da Rússia. Kuzi diz que assistiu alguns filmes russos com seu avô, mas a verdade é que ele estudou feito louco porque queria falar com sua amiga russa. Ela então termina o chá, e quando Kuzi experimenta, acha muito gostoso, o que deixa Machi feliz. E Kuzi olhando para o chá, pensa em sua mãe, que ama chá. Nesse momento, Yuki e ela voltam para o conselho, e ela se senta bem perto do Kuzi. Para ser mais exato, ela arrastou sua cadeira até perto dele. Kuzi diz que ela está muito perto, mas ela diz que na Rússia é considerado azar uma jovem se sentar no canto da mesa. Mesmo assim, Kuzi está achando perto demais, assim seu coração não aguenta. Nisso Kuzi nota Yalia olhando para Yuki, e percebe que aconteceu alguma coisa. Kuzi então pergunta para Masha se o que ela disse existe mesmo. Masha diz que sim, dizendo que pessoas solteiras que ocupam o assento do canto nunca se casarão. Nisso Masha pergunta se ela achou alguém com quem gostaria de se casar. Ela diz que claro que não, ela só queria ficar sentada aí mesmo, mas ela diz em russo toda fofa que ainda é cedo para casar. Kuzi ouvindo isso diz que sim, afinal elas têm somente 15 anos de idade, e nota que ela fala essas coisas mesmo perto de sua irmã. Elas então encerram um dia, e a caminho de casa, Kuzi olhando para Yalia, percebe que Yuki definitivamente fez algo que não deveria, e pergunta para Yalia se ela não quer dar uma passada ali para comer algo. Yalia fica sem entender isso do nada, e pergunta o motivo. Kuzi diz que eles têm que conversar algumas coisas relacionadas à eleição e tal. Yalia diz que está tudo bem, mas fica meio decepcionada, e diz em russo que achava que ele estava chamando para sair, e ouvindo isso tocou o coração do coitado. Chegando lá, notamos que ela é meio gulosa. Kuzi então pergunta se aconteceu alguma coisa com a Yuki. Yalia diz que não, mas Kuzi percebe que aconteceu algo.
e se questionam o que diabos Yuki fez. Ela então pergunta se ele e Yuki estão namorando. Kuzi diz que não, claro que não, o que deixa ela chocado vendo isso. Ela achava que eles estavam namorando pelo que ela disse. Nisso Kuzi diz que Yuki não é a mulher certinha e correta que parece ser, que Yuki deve estar zoando e se divertindo vendo como ela reage. Aleo vendo isso olha pra ele tudo a sério e não diz nada. Kuzi então muda de assunto e fala das eleições e quer deixar uma coisa clara. Ele diz que do jeito que está, eles não têm nenhuma chance de ganhar da Yuki. Ela nota que ele consegue afirmar isso com muita segurança. Kuzi diz que são fatos, já que Yuki tem a posição de favorita e que normalmente eles teriam mais candidatas a chapas ao conselho neste momento. E conta que no início do Fundamental 2, seu conselho tinha 6 chapas, contando com a Yuki e ele. Eram 12 pessoas. Dito isso, metade deles desistiu pouco antes da eleição. Nisso ela pergunta o que ele quer dizer com metade deles desistiu. Kuzi diz que todo mundo desistiu de derrotar Yuki. Aleo vendo isso fica toda emburrada e começa a ficar em seu mundo de pensamentos, se perguntando o que há com ele, que ele está agindo como se isso não incomodasse, que ele simplesmente não pensa 2 vezes antes de ir a um restaurante com a garota. E enquanto isso ele continua falando das eleições, mas ela não está ouvindo nada. Kuzi então nota ela comendo seu sorvete toda emburrada e pergunta se ela está ouvindo. Ela com isso fica meio corada e diz que só está agindo assim por causa do jeito que ela está agindo. E nesse momento ela olha para seu sorvete e teve um plano maligno, que se ele não está se importando com isso, ela só tem que fazer ele se importar, e pergunta se ele quer um pouco de seu sorvete. Kuzi nega, mas ela insiste e diz para ele não ser tímido e oferece para ele um pouco. Nisso Kuzi diz que pode pegar uma colher nova, mas ela diz para ele não chamar um garçom só para isso, que estaria dando algo a mais para eles lavarem. Kuzi continua hesitando, mas ela sem paciência se levanta e diz para eles fazer isso logo, que isso é perfeitamente comum na Rússia. Kuzi pergunta se isso é sério, mas olha seu rosto e ele percebe que ela está mentindo descaradamente. Ela então continua e toda vermelha diz para ele fazer e vai com o aviãozinho até sua boca. O maluco com isso sente seu ataque e fica tudo emocionado com um beijo indireto. Ela está se sentindo no céu depois dessa. Depois de um tempo, o clima fica meio esquisito e eles ficam sem saber o que falar. Nesse momento, Kuzi olha pela janela e nota Taniyama passando. Ela então chama sua atenção e pergunta como eles podem derrotar Yuki. Kuzi diz que encarar ela de cara não vai dar, que eles têm que realizar uma campanha que chamará a atenção dos estudantes de um jeito diferente. Nisso ela pergunta como exatamente. Kuzi diz para eles tomarem como exemplo Kenzaki Senpai, dizendo que um dos candidatos à eleição do ano passado foi um ex-presidente de uma escola do ensino fundamental 2, mas mesmo assim Kenzaki que saiu como vitorioso e que ele venceu devido a um plano bem elaborado. Kuzi então conta que o Cuba de jornalismo fez um perfil dele porque se divertiram com a ideia de ele concorrer. No início eles estavam apenas zoando com ele no começo, mas conforme a cobertura continuou, sua aparência mudou e suas notas subiram, e o pessoal sentiu como se fosse uma história de sucesso em tempo real, e começaram a torcer por ele, e essa onda de apoio levou até a vitória. Aleo vendo isso, deduz que ela tem que fazer algo com uma história para ganhar apoio, para que todos os alunos possam ver o quanto ela está se esforçando duro e tudo mais. Kuzi confirma, e agora ela está pensando no que ela vai fazer com a colher, e ela está pensando na mesma coisa. Ela não sabe o que fazer. Nisso os dois ficam aí pensando o que fazer com a colher, que o sorvete começou até derreter. Kuzi então diz que vai pedir alguma coisa para comer, e também pediu mais uma colher. Ela diz que não tinha necessidade dele fazer isso, mas Kuzi diz que estava com vergonha. Ela com isso diz que ele é mais infantil do que esperava por ficar nervoso por algo tão pequeno. Ela estava imaginando que ele estivesse acostumado com garotas. Kuzi ouvindo isso diz que ficou chocado com o casual ela foi em relação a isso, e pergunta se na Rússia é comum ter beijos indiretos ou algo assim. Ela com isso diz em russo meio emburrada que ele é o único com quem ela faria isso. De qualquer forma, ela pergunta como exatamente ela pode fazer um apoio como Kenzaki fez. Kuzi diz para ela fazer todos perceberem o quanto ela está se esforçando. Ela pergunta se ela está falando do discurso do conselho estudantil. Kuzi diz que sim, que isso é essencial e muito importante. Ela pergunta o que ela deve dizer em seu discurso. Kuzi diz para ela dizer o que quiser, que ela não tem que fingir nem nada do tipo, que ela já é um ser humano perfeitamente cativante do jeito que é. Ela vendo isso fica toda corada e diz em russo para ele elogiar mais. Ela quer mais elogios. Depois disso, Kuzi começa
começa a comer seu ramen picante, todo feliz. Ela pergunta se está gostoso. Kuzi diz que sim, e pergunta se ela quer experimentar, mas depois ele nota que ela não aguenta esse nível de picância. Ali olhando isso, percebe que parece muito ardido, mas ela pensa que se recusar, ele vai perceber que ela não é fã de comida apimentada, sendo que ele já sabe disso. Nisso ela diz que vai pegar uma colherada só. Kuzi então pega uma colher e teve logo uma pimenta inteira para matar a coitada. E a mente de Kuzi começa a ficar frita. De um lado tem a Yuki malvadona dizendo para ele fazer isso, e do outro lado tem a Masha angelical dizendo para ele não fazer isso, mas no fim a Yuki malvadona vence o duelo. Nisso Kuzi dá para ela se servir. Ela então pega uma colherada e mete na boca e simplesmente começa a chorar de tão ardido. E na volta para casa, Kuzi pergunta se ela está bem. Ela diz que está bem, sendo que não consegue nem tirar a mão da boca. Ela então pergunta o que a Yuki irá fazer, já que ela está concorrendo com ela e Yuki terá que achar um novo companheiro de chapa. Kuzi diz que ela já é popular por si só, então ele acha que não importa muito com quem ela escolher, mas Kuzi diz que eles estarão em apuros se ela escolher alguém como a Taniyama. Isso ela pergunta quem é a Taniyama. Kuzi então diz que no ensino fundamental 2 ela foi com a Yuki até a final da eleição que venceram. Bem, Kuzi diz que eles irão saber com quem a Yuki irá se juntar logo. E no dia seguinte, na sala do conselho estudantil, Yuki começa a anunciar a pessoa com quem ela irá estar se candidatando. Nisso uma garota chega no conselho, o que deixa Kuzi chocado com isso. Ela se chama Kimishima Ayano, da classe 1C, e estará fazendo parte do conselho estudantil e cuidará dos assuntos gerais. E nisso Kuzi olha diretamente para sua irmã, que a estava disfarçando muito mal. Então Ayano fala diretamente com Kuzi, dizendo para eles dois fazerem seu melhor como equipe de assuntos gerais. E no corredor, Kuzi nota alguém o chamando, e quando vai olhar não tem ninguém. Ela então o chama novamente bem perto dele, o que deixa ele todo assustado. A mina é um ninja. Kuzi então nota que é Ayano e pergunta o que ela quer. Ela pede desculpas por tê-la assustado e pergunta se ele pode ceder um pouco de seu tempo. Kuzi diz que tudo bem. Nisso ela pede para ele acompanhá-la e o leva até um lugar vazio. Kuzi então diz para ela ir direto ao ponto. Ayano diz que ouviu que ele está planejando concorrer com a Yala nas eleições e pergunta se isso é verdade. Kuzi confirma. Ayano então diz que seu mestre ficou descontente com essa reviravolta nos acontecimentos e ficou irritado com o fato de ele estar no caminho da Yuki depois de abandonar o nome da família Suou. Kuzi, ouvindo isso, fica irritado e o chama de velho maldito, dizendo que o velho disse que se ele for embora, ele não é mais da família e que ele não teria permissão de se chamar irmão da Yuki e que agora o velho quer falar que eles são uma família. Kuzi então pergunta para Ayano se o velho enviou para conferir se era verdade. Ayano diz que não, que como assistente da Yuki é sua função avaliar tudo e qualquer ameaça a ela. E também diz que achava que ele nunca faria nada que pudesse causar dor para Yuki e pergunta se ela estava enganada. Kuzi diz que não decidiu concorrer para se opor a Yuki, que foi apenas uma consequência infeliz. Ayano diz que não importa o que veio antes, é um fato que agora eles dois são rivais, e pergunta se a candidatura com a Yala é tão importante assim para ele, que ele deixaria Yuki de lado e machucaria para fazer isso. Kuzi diz que sim, que ele disse para Yala que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para torná-la presidente. Ayano, vendo isso, pergunta se o motivo disso é porque ele tem sentimentos por ela. Kuzi diz que não, que foi apenas algo que ele decidiu que queria fazer. Portanto, Kuzi pede para ela dizer ao velho, para ele não incomodar Yuki com isso, que se ele quiser reclamar de algo, que ele venha diretamente falar em sua cara. Ayano, vendo isso, fica toda chocada e diz que entende. Ele pergunta uma última coisa. Ela pergunta se ela pode confiar que seu amor pela Yuki continua o mesmo. Kuzi diz que a Yuki é a pessoa mais importante do mundo para ele e que essa parte não mudou. Então ele pede por favor para Ayano dar suporte a ela. Ayano diz que entende e fica feliz por ter ouvido seus pensamentos desse assunto e sai daí, o que deixa Kuzi pensando se acabou decepcionando ela. Na sala de aula, o carequinha veio com uma revista elegante de garotas de biquíni e foi compartilhar com seus amigos. Gente boa demais, ele. Ela então pergunta para o Kuzi qual é a sua garota favorita da revista. Kuzi diz que não entende muito de idols. O carequinha então diz para ele escolher pela aparência mesmo. Kuzi então aponta para uma garota da revista e nisso seu amigo diz que a garota que ela escolheu se parece com a Masha. O carequinha então pergunta se ele gosta de garotas como a Masha. Kuzi diz que não é isso e que também a Masha tem um namorado de qualquer forma. Então quer dizer que se ela não tivesse namorado, ele investiria, né? E eles também notam que ele está chamando pelo seu apelido. O maluco está jogando duro mesmo,
mesmo, hein? Mas Kuzi nega tudo, dizendo que nunca olhou pra ela dessa forma. Nesse momento, Alia chega aí, olhando pra ele com um olhar de nojo, e o chama de animal em russo, o deixando abatido com esse ataque. Ela pergunta se ele acha aceitável que alguém do conselho estudantil venha com esse tipo de revista pra escola. Kuzi com isso nega, dizendo que a revista é de seu amigo, tenho nada a ver com isso. Nesse caso, ele deveria confiscar a revista de seu amigo então, é o que ela diz. Ali então vai pra sua mesa toda emburrada, e o carequinha mudando de assunto, pergunta se Kuzi já pensou em namorar com a Yuki, o que deixa ela bem interessada na conversa. Kuzi diz que nunca, nem em 1 milhão de anos. Eles então perguntam o motivo, é porque ela é sua irmã, mas ele não pode dizer isso, né? Então ela apenas diz que quer um namorado que também possa ser sua melhor amiga. Ali ouvindo isso, diz em russo que ela está falando de alguém como ela, o que deixa Kuzi todo envergonhado ouvindo isso. Kuzi então pensa em sua amiga de infância, e diz que gostaria de uma garota com um sorriso bonito, o que deixa ela num gelo com essa. E seus amigos confirmam, dizendo que é difícil interagir com pessoas de olhos frios, o que deixa ela ainda mais no gelo. E eles também dizem que a maneira como se comportam no dia a dia é também importante, o que deixa ela entrada no gelo com isso tudo. Kuzi vendo ela assim, diz para seus amigos terem cuidado com o que fala, porque aí ela está ficando chateada. E ela com isso fica dizendo tudo emburrado em russo, que não está nem aí. Kuzi com isso diz para eles dizerem algo bacana. O carequinha então se levanta e diz que isso tudo não importa se for uma garota tão bonita como a Alia, mas isso não está ajudando em nada. Além então questiona se é assim que ela vê, e diz em um tom snob, que se desculpa por ser uma garota que só tem aparência e nem um charme. E ela pensando melhor, decide confiscar a revista e sai daí tudo emburrada. A cena muda pra Yano indo falar com Yuki. Yuki pergunta se ela está satisfeita agora. A Yano diz que sim, que o Kuzi ainda é o homem que ela admira. E Yuki fica feliz em ouvir isso e pergunta o que ele disse. A Yano diz que ele se recusou a desistir de concorrer com a Alia. E Yuki já imaginava isso. E também diz que ele pediu pra dizer ao velho que se ele quiser falar algo, que fale na cara dele. E Yuki ouvindo isso fica tocada e percebe que ele está falando sério. A Yano confirma e diz que seu jeito de falar foi fantástico, que causou ondas de choques em seu útero. E Yuki ouvindo isso fica até assustada. Que papo é esse de útero, minha filha? E pergunta só pra confirmar se ela está apaixonada por ele ou algo assim. A Yano diz que ela o admira, mas não tem sentimentos românticos envolvidos. E ela jamais teria a ousadia de tentar namorar com ele. Tudo o que ela deseja é servi-lo bem como uma ferramenta. E o que ouvindo isso percebe que ela é só uma submissa. A Yano com isso pergunta o que é uma submissa. E o que diz que é uma super serva doméstica servindo a um chefe. A Yano com isso diz que isso é uma honra para ela, e que continuará a fazer o máximo para ser a submissa perfeita. E o que ouvindo isso percebe que ela tem um parafuso a menos. E por fim, a Yano diz que Kuzi também disse que a Yuki é a pessoa mais importante do mundo para ele. E o que ouvindo isso fica tocada e sai correndo até a janela. E fica lá sem falar e nem respirar. A mina fez isso porque ela quase falava para a escola toda de seu amor por ele. Foi muita emoção para ela. E depois de se acalmar, ela percebe que ele está realmente decidido em batalhar com ela. E acha isso legal, que as coisas estão ficando interessantes, já que ela sinceramente não achou que ela faria muita coisa mesmo. A Yano diz que a maioria da escola acha que ela será eleita. Enquanto a Alia, ela detesta ser direta, mas uma aluna nova fazendo burrada por não conhecer a Yuki, que já foi presidente. Essa é a opinião das pessoas. Nisso Yuki diz que eles são impiedosos e começa a pensar em como seu irmão irá reverter essa situação. A Yano olhando para Yuki, diz que parece que ela está se divertindo. E Yuki diz que sim, já que ela vai batalhar com o gênio maior talento que a família Suou já fez. O seu irmão, que ela nunca conseguiu superar em nada, está vindo até ela com uma parceira formidável, a Alia. E isso é o suficiente para fazer seu coração cantar. E no conselho estudantil, Ali e Yuki estão batalhando em um jogo de baralho. Yuki faz sua jogada, e ela com isso desiste. Yuki pergunta se ela tem certeza, dizendo que não tinha nada em sua mão, eram apenas blefes, o que deixa ela chocada com isso. No fim, Yuki vence e leva tudo. Kuzi então comenta que uma batalha de inteligência e Yuki é boa nisso. Shizaki diz que tem isso também, mas ela acha que simplesmente muito fácil de se ler a Alia. Kuzi sabia disso, ele só estava tentando não dizer isso em voz alta. Kenzaki também comenta que ela não tem muita cara de blefe. Ele achava que ela era uma pessoa mais calma, mas ao invés disso, ele acha que a macho pode ser mais difícil de se ler. Kuzi confirma, e Shizaki também. Ela também não consegue saber o que ela está pensando. A Yano então chega aí perguntando se
Shizaki e Kuzi querem mais bebida. Kenzaki, com isso, nota que ela tem uma maneira única de se comportar e pergunta se ela ficou assim servindo como assistente da Yuki. Ayano confirma e diz que seus avós a ensinaram. Nisso, Kuzi diz que seus avós costumavam servir a família da Yuki. Kenzaki então pergunta se seus pais também. Ayano diz que não, que seus pais são apenas funcionários de firma e que ela escolheu a sua pensão porque admira seus avós, que não é um negócio de sua família nem nada do gênero. Shizaki, ouvindo isso, pergunta quanto tempo ela estava fazendo isso. Ayano diz que decidiu seguir esse caminho já na segunda série. Shizaki nota que foi bem cedo, mas ela diz que isso foi o tanto que ela admirava seus avós. E além disso, ela ia falar do Kuzi, mas pensou melhor. Ele diz que a Yuki é alguém que vale a pena servir. Nisso, Kuzi a chama por um momento. Ayano pede desculpas pelo seu deslize de agora há pouco. Kuzi diz que está tudo bem, desde que não aconteça novamente. Mas o negócio aqui é que seus olhos estão cheios de amor e respeito. E se pergunta se ela não está mais com raiva dele. E o que diabos ele fez para ganhar pontos com ela. Kenzaki então pergunta se fazer nenhum som é uma habilidade necessária para um assistente. Ela diz que de fato seus avós ensinaram isso, que um servo nunca deve se destacar. Machi então chega aí querendo um pouco de bebida também. Ayano pede desculpas por não ter percebido antes, mas ao colocar em seu copo, a bebida acabou. Machi então diz que vai buscar mais. Ayano diz que vai, mas Machi diz para ela não fazer isso, já que ela é a heroína do dia. Nisso, Kuzi diz que essa é uma festa de boas-vindas para eles dois, o que faz dela heroína. Machi então pede ajuda do herói. Kuzi então diz que vai buscar bebidas e pergunta de qual eles gostavam. Nisso, todos falam uma bebida diferente. E Kuzi ouviu tudo isso só uma vez e já memorizou todas, o que deixa todos chocados com isso. E no caminho, Machi agradece ao Kuzi por se oferecer a concorrer com a Yalia. Ela tem certeza que isso a deixou muito feliz. Kuzi diz que ela não tem que agradecer por isso. Machi diz que discorda totalmente, dizendo que ela nunca teve alguém com quem se apoiar, por isso está feliz por ele estar ao lado dele agora. Kuzi, ouvindo isso, pergunta se ela está escondendo o seu lado responsável da Alia, e por isso fica agindo igual uma boba. Machi diz que não quer competir com ela, dizendo que ela é uma garota muito esforçada, que se empenha ao máximo em tudo que faz, e ela ama por isso. Kuzi então pergunta se é por isso que ela age como uma irmã desleixada. Ela diz que não está fingindo nada. No entanto, ela não vai negar que tenta ser mais relaxada perto da Yalia. Machi diz que não quer que ela se sinta isolada, dizendo que relacionamento de irmãos é difícil, que elas são muito íntimas, e isso pode levar a comparações e competições. Kuzi, ouvindo isso, diz que entende tanto isso que até dói, dizendo que ele só consegue não se sentir inferior a Yuki porque ela não tem vergonha de demonstrar seu amor e admiração por ele. Nisso, ele começa a se questionar se ela está usando a personalidade de otaku maluco intencionalmente para agir como uma irmãzinha estúpida. Mas depois de pensar um pouco melhor, ele percebe que ela é assim mesmo. Nisso, Kuzi diz que Machi é uma irmã mais velha atenciosa. Machi confirma isso toda fofa, de que é uma ótima irmã mais velha, e diz para ele manter-se escondido da Yalia. Kuzi diz que não tem motivos para contar para ela, e mesmo que contasse, ela ia duvidar que sua irmã é uma pessoa madura e responsável. Nisso, Machi diz que ele age como se não estivesse escondendo um lado responsável também. Kuzi diz que diferente dela, ele não tem um bom motivo para isso, que está apenas cuidando dele mesmo, que ela apenas faz o papel de folgado e dorminhoco para poder relaxar e não ter pessoas dependendo dele. Ele diz para ela não dar importância para isso. Machi, ouvindo isso, chega nele fazendo cafuné em sua cabeça, dizendo que ela está se esforçando e que tudo dará certo, o que deixa o Kuzi todo envergonhado, e ele fica sem entender porque fica tão mole perto da Masha. E no dia seguinte, alguém chama a Yalia no corredor, dizendo que é Taniyama Sayaka, da classe F, e pergunta se elas podem conversar. Nisso, ela nota que ela é a pessoa de quem Kuzi falou, que foi adversária da Yuki nas eleições do Fundamental 2. Sayaka então pergunta se é verdade que ela vai concorrer com Kuzi nas eleições. Ela confirma e pergunta o que tem isso. Sayaka diz que ela tem uma atitude muito sem classe, e pergunta se ela não tem vergonha dela mesma, dizendo que ela roubou a companheira de chapa que a Yuki tinha em mente, e pergunta se foi para irritá-la. Ela fica sem entender isso tudo, e pergunta o que ela está insinuando, se ela está achando que ela fez algo desonesto para que o Kuzi a apoiasse. Sayaka está achando isso mesmo, e diz que não sabe o que ela fez, mas isso não interessa, mas diz que ela escolheu aquele desleixado para ser seu companheiro de chapa, então ela só pode supor que foi para irritar Yuki. Ela nega isso, e enquanto elas discutem, vários alunos se juntam para ver o que está acontecendo, e Kuzi, vendo isso tudo, vai correndo para ajudar. Kuzi então chega perguntando o que está acontecendo,
tudo. Aleia diz que essa doida está acusando ela de ter feito alguma coisa para roubar ele da Yuki. Isso Kuzi diz que não sabe o que ela ouviu ou de quem ouviu, mas ele mesmo tomou a decisão de concorrer com a Yalia. Mas Sayaka acha difícil isso ter acontecido, dizendo que ela estava fazendo corpo mole há tempos, e o que o motivou a formar uma equipe com essa aluna nova. Kuzi não nega parte do corpo mole, mas de qualquer forma, ele diz que a Yuki aceitou sua decisão, e que ela entendeu tudo errado, e que se ela disse algo de ruim para Alia, ele pede para ela se desculpar. Ela ouvindo isso, entendeu, e diz que a pessoa errada era ele, e chega nele tudo a séria. Eu desafia para o congresso estudantil, o que deixa todos os alunos chocados ouvindo isso. Kuzi pergunta se ela está falando sério. Ela está, e diz que alguém como ele não tem lugar no conselho estudantil em geral. Aleia diz para ela esperar aí. Ela ouviu dizer que um congresso estudantil de candidatos pode estabelecer uma hierarquia. Nesse caso, ela diz para ela parar de decidir isso enquanto ignora. Sayaka diz para ela não se meter nisso, que ela é apenas uma fantoche com boas notas e nada mais. Aleia não fica claro ouvindo isso, e diz que eles estão concorrendo com uma equipe, e que se ela como candidata quiser derrubar o Kuzi, terá que passar por ela antes. Sayaka diz que estava tentando poupá-la de passar vergonha, mas se ela quiser assim, está tudo bem. Ela vai acabar com os dois de uma vez só, que pessoas como eles não merecem concorrer nessa eleição. E assim termina o episódio.